Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. Sou o aluno da Unicesumar, Daniel Pereira Machado, RA 210 594 975, do curso de Teologia com a disciplina Pregação e Práticas Ministeriais. Eu gostaria de convidar a todos a abrir sua Bíblia na Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este que já agora está no mundo. Filhinhos, sós de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, e por isto falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, porém aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e nós é perfeito o seu amor, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós também neste mundo. No amor, amados, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Aleluia! Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual está vendo, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Este é o mandamento que Deus vem a nos falar, né? E com base nesse trecho que outrora lemos, né? A carta de 1 João, né? Ele vem, o seu escritor é o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o discípulo amado, aquele que encostava a sua cabeça nos ombros de Jesus, o único que subiu no monte da crucificação, testemunha ocular da ressurreição de Cristo, pastor em Éfeso, deportado para a ilha de Patmos por volta de 90 a 95, foi escrito este livro, a prévia, aproximadamente, segundo dizem os estudiosos. O evangelista escreve não como apenas uma epístola, como uma carta, mas ele escreve como um tratado doutrinário, um tratado teológico. E nesse tratado teológico, ele não escreve para uma igreja,
Como nós vemos lá em Apocalipse, ele escrevendo a igreja do anjo, da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, não. Ele escreve agora para uma comunidade endereçada ao cristianismo geral da sua época, pelo qual fica sendo conhecida como uma epístola geral ou católica, né? Nesta epístola, ao mesmo tempo que ele fala positivamente, ensina, exorta sobre o amor, ele refuta ou ele usa o amor, tanto o amor de Deus quanto o amor pelos homens, amor pela humanidade, para combater, para refutar as seitas gnósticas, as heresias gnósticas de sua época, perigosíssimas, ressurgente no primeiro século, onde nasceram no primeiro século, crescendo no segundo, fortalecendo no primeiro, e se não fosse o alerta das epístolas, das cartas, principalmente esta do apóstolo João, a igreja teria sido destruída no século IV. Mas Deus usa esse homem, Deus usa esse profeta, esse missionário, esse evangelista, para que nos venha dar um alerta sobre uma grande seita que surgiu nesta época, chamado gnosticismo, que proveniente de gnosis, conhecimento, uma junção entre a filosofia grega e a teologia judaica, tinha como seu grande expoente o herege Cerinto, que cria que Cristo veio sobre o Jesus histórico no batismo e o abandonou antes da crucificação ou na crucificação. Um Jesus covarde, um Jesus fujão, podemos dizer assim. Isto, irmãos, por causa do dualismo grego, esse gnosticismo foi influenciado por um dualismo grego que dizia que a carne é má em si e o espírito é divino, então não podia compactuar, não podia haver uma junção, não poderia haver, o verbo jamais poderia ser feito carne, e jamais poderia ter habitado entre nós. Então, com propósito, João escreve essa carta, né? Ele escreve uma carta refutando porque havia uma dificuldade na crença da criação proveniente desta heresia. Dificuldade na criação, dificuldade na encarnação e dificuldade de entender-se a ressurreição. E aí o evangelista João, em seu evangelho, cita, lá no evangelho de João, ele cita 7 milagres, 7 citações do grande Eu Sou, com o propósito de mostrar e provar que Jesus é o Filho de Deus, como está escrito em João 12, 20, 31, para que a humanidade pudesse crer nele e fosse salvo. Já aqui em 1 João, ele começa escrevendo para que os salvos tivessem a certeza da salvação tão esperada e não perdessem essa salvação temida. Vimos no contexto desta passagem que ele usa 3 tipos de refutação, ele usa 3 tipos de combate. A primeira prova, serão 3 provas. A primeira prova é a prova doutrinária, capítulo 2, versículo 22 e 23. Crer que Jesus é o Cristo, essa é a prova doutrinária, né? Ele prova nessa tese que Jesus é o Cristo, vindo de Deus. Na segunda tese, ele prova o social, que é essa que nós vamos nos ater, né? Em relacionamento, ele fala de relacionamento, fala de amar ao próximo como prova de sermos de Deus, como prova de conhecermos a Deus. E a terceira prova é a prova moral. Está lá no capítulo 2, versículo 4, que fala sobre obediências. E falando sobre essas provas, sobre essa introdução, eu quero enfatizar agora e fazer uma pergunta: como posso identificar e refutar e enfrentar os falsos profetas, as heresias? Como que eu posso identificar? Como que eu posso, uma vez identificado, como que eu posso combater, uma vez que o nosso título do nosso sermão é refutando as heresias? E aí nós vamos ver em 3 capítulos que o primeiro passo, irmãos, é discernir os espíritos. Como que eu posso discernir o espírito, pastor? É o dom espiritual. Está em 1 Coríntios 12, 10. João alerta a igreja de Deus: olha, precisamos conhecer se o Espírito é de Deus ou não. Como, pastor? Primeiro, no versículo 2, né? No versículo 2 ele diz assim, que todo Espírito que confessa
que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E a outra tese, no versículo 3, ele diz que todos aqueles que não confessam, não é de Deus. E aí eu posso refutar todas as doutrinas hoje, todas as heresias hoje, baseadas nessa tese apenas? Não, não posso refutar apenas nessa tese. Por quê, pastor? Porque muitas heresias, muitas doutrinas errôneas têm surgido nas igrejas. E com desculpa, e mesmo com essa tese de Jesus Cristo veio em carne. Mas muitos se fazem um erro, se fazem mentira. Se não é de Deus esse Espírito, então é de quem, pastor? É de quem esse Espírito? João afirma que é o Espírito do Anticristo, do qual ele já tinha ouvido falar que viria. E esse Espírito já estava no mundo, já está no mundo. E além do Espírito do Anticristo, dos falsos profetas, muito tem se feito anticristo. Muito tem se identificado falsos profetas. Através do que, pastor? Do engano, da mentira, do erro. Nos versículos 4 e 6, João encoraja os cristãos assegurando que eles são de Deus. E que quem é de Deus, o maligno não te toca, não lhe toca. Muito menos lhe engana, muito menos falsifica as Escrituras. Não é uma frase de efeito. Ah, é magia, é um pozinho mágico. Não, nós vamos vencer o mundo. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus nos diz que no versículo 4, no versículo 2, que assim como conhecemos a Deus, a respeito da sua obra redentora manifestada em Jesus. Segundo, conhecendo a Deus através do amor fraternal. Aí, através deste amor fraternal, não é um amor, na língua grega, existem vários tipos de amor. Né? O amor eros, sexo, estos, família, filia, amigos, filáutia, amor pragma, amor ludus, amor xene, amor mania, né? Maníaco, apaixonado. Muitos que confundem o amor por paixão. Paixão é momentânea, mas o amor a Deus nos leva a amar o próximo. Essa é a fonte. Deus é a fonte do amor em nós. Deus é a fonte desse amor. Porque muitas das vezes, pastor, como identificar o amor na vida de um irmão? Como identificar se eu amo o meu irmão? Ah, pastor, porque eu tenho feito grandes coisas por causa do amor que eu tenho para o meu irmão, então você vai se engrandece. Não, o seu amor é por causa do amor de Deus. A fonte dele é Deus. A fonte desse amor é Deus. Então, no versículo 7, versículo 16, diz que Deus é amor. Então, a fonte desse amor, irmãos, está em quem? Está em Deus. E a fonte de quem ama é Deus. Você não pode se engrandecer, você tem que não amar ao próximo. Tem que evidenciar a pessoa de Deus, evidenciar a pessoa de Jesus Cristo, evidenciar a pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos impulsiona a amar. É Ele que nos leva a perdoar. E este amor, irmão, é aquele amor ágape. É um amor que não espera nada de retorno. Como diz, o terceiro, a prova do amor de Deus, que Deus nos ama, foi a entrega do seu Filho. Filipenses 2:7 diz que mais aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Olha que refutação aos gnósticos. Olha que refutação àqueles que não criam que Jesus veio em carne, que Jesus veio, que o Verbo de Deus se fez carne e habitou em nosso meio. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Oh, aleluia. E quarto, o apóstolo João nos exorta a seguirmos este exemplo de Deus. Olha, se Deus nos ama, se Deus nos entregou a nós, por que nós nos entregarmos ao nosso irmão? Por que nós não sermos imitadores, discípulos obedientes, filhos amados? Matthew Henry, em seu comentário bíblico, página 927, nos diz: o amor geral de Deus pela humanidade deveria provocar um amor universal na humanidade. Não este ódio exacerbado. Deveria gerar em nós, provocar em nós, criar em nós um amor. Não um amor falso, como diz lá em Romanos 12, mas um amor verdadeiro. Aquele amor se compadece, como diz lá do bom samaritano. E por último, o evangelista João agora vem trazer para nós recomendações, exortações joaninas.
No versículo 15 em diante, ele diz assim: quanto ao amor a Deus, João nos fala, no versículo 17, que nos traz paz e satisfação. O amor a Deus, irmãos, nos dá tranquilidade, tira de nós toda ansiedade, tira de nós todo medo, tira de nós todo ímpeto. Pandemia que nada, doenças que nada, terremotos que nada, maremotos que nada, furacão que nada, vulcão que nada. No dia do grande juízo de Deus, está aqui no versículo 18, ante o tribunal de Cristo, poderão olhar a face de Cristo como olham para um amigo, um parente próximo, o Redentor, aquele que nos justifica, aquele que derramou a tua glória sobre nós. E este amor impede, irmãos, o temor servil, o temor escravo da escravidão, né? Tome posse, por isso que a Bíblia agora, né, ela vem falar para nós: olha, toma posse desse amor, toma posse, porque através desse amor você vai combater as heresias, porque através do amor você vai conhecer Deus, e conhecendo a Deus você vai conhecer o Espírito, você vai ter discernimento de Espírito. E aí por último ele nos chama, atenção amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quem ama a Deus, ama ao próximo. Vim trazer aqui uma ilustração do pastor Jorim Pararim. Certa tarde de domingo, um pregador, um pastor entra num presídio, e ele conversando, faltava 30 minutos para ele começar o culto ali naquele presídio, naquele cárcere, e ele conversando com alguns cristãos presos ali, já convertidos, e de repente ele notou um homem sentado lá, carrancudo, sisudo, cheio de cicatriz na sua face, um homem que ninguém chegava próximo. Ele se dirigiu para lá e falou: olha, eu vou lá falar o que Deus manda falar para aquele homem. E aqueles homens ali desesperados falaram: pastor, não vá, aquele homem é violento, aquele homem já tem 2 homicídios na sua relação criminal, não vai até lá, pastor. Mas ele se fortaleceu e foi lá. No meio do caminho, ele olha para aquele homem vê que está andando em direção a ele, um pastor de paletó e gravata, com a Bíblia debaixo do braço. Aquele homem se levanta, franze a testa, marra a cara. O pastor não se intimidou, foi em direção àquele homem, chegou, botou a mão nele e orou por ele, falou: olha, Jesus te ama. E aquele homem se derreteu. Aquele homem que era carrancudo se derreteu e falou: meu Deus, nunca ninguém disse que me ama. Ele disse assim, olha, ele disse mais. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê que Jesus te ama? E ele ali se derramou e caiu em lágrimas, se prostrou de em pé, de carrancudo que ele estava, de sisudo que ele estava, de rancoroso, de odioso que ele estava, solitário, abandonado. Ele se derramou em lágrimas e se converteu, aceitou Jesus, pagou a sua pena, cumpriu e aceitou Jesus como Salvador da tua vida. É este o amor que o apóstolo João, ele nos conclama: olha, amai-vos aquele que vos odeia, amai-vos aqueles que ninguém ama, amai-vos aqueles que estão à margem do caminho. Que Deus nos abençoe, que este amor de Deus na nossa vida faça-nos modificar, faça-nos sermos diferentes e nos compadecer do próximo, nos compadecer das pessoas. Muito obrigado. Quero agradecer a Unicesumar, muito tem crescido através das suas aulas, através das disciplinas, através dos professores. Muito obrigado a todos, desde os diretores, desde os professores, os mediadores. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.